saúde mental, não foi, enfim, isso é só um exemplo de planilha, mas tem várias planilhas para isso. O Luiz Guilherme vai mostrar uma planilha que eles fizeram, né, para tentar achar algumas informações da experiência deles. E, gente, tem dois conceitos que são bem legais, que é legal a gente aprender, e é um negócio muito simples, mais simples do que parece, que dá para a gente ajudar a responder muito tranquilamente como é que está essa questão da nossa demanda no centro de saúde, da nossa equipe, que é os conceitos de pressão assistencial e frequentação. Já ouviram falar desses conceitos, gente? Já? O que é a pressão assistencial? A pressão assistencial é o número de visitas pelo número de dias trabalhados no período. Número de visitas, pode ser uma pessoa que foi várias vezes, né? Você pega lá todas as consultas que foram feitas em determinado período. Isso é a pressão assistencial. E a frequentação é o número de visitas, o número de consultas, pelo número de habitantes da sua equipe ou da sua unidade. O que esses conceitos ajudam? Esses conceitos, eles ajudam a gente a pensar duas coisas basicamente. Primeiro, se eu estou trabalhando demais em pouco tempo. Se a minha pressão assistencial está alta ou não. Se eu estou fazendo muitas consultas naquele tempo. Segundo, que é o conceito de pressão assistencial. Segundo, a frequentação dá mais ou menos uma ideia para a gente do quanto que da minha população tem gente frequentando o centro de saúde. Não é uma medida exata, né? Porque pode ter uma população pequena que frequenta muito, uma população também pequena ou grande que frequenta pouco, né? Que na média acaba ficando mais ou menos balanceado, mas sim é um parâmetro interessante para a gente ver o quanto que daquela minha população de 3 mil, se ela está frequentando ou não, né, a unidade como um todo. Tá bom, gente? Isso é interessante e dá para a gente fazer um jogo com esses conceitos, inclusive para pensar sobre essa questão da organização do trabalho e dos recursos disponíveis. O problema é problema lá da organização do curso, não, o Manchester lá está atrapalhando tudo. Ou então, do jeito que a gente está fazendo, o povo está vindo várias vezes aqui no posto, não está legal. Ou não, realmente está faltando médico, está faltando enfermeiro, nós temos que ter mais gente na equipe. Ajuda um pouco a gente a responder essas perguntas do dia a dia. Aí tem basicamente 4 situações. A gente pôs assim numa tabelinha, né? Mas, como a Gabi nos lembrou da última vez, essa tabelinha ela não é estanque, né? Tem assim, estágios, tem níveis. De certo modo, a gente pode circular em torno desses 4 pontos. Assim, né? Pontos em que a gente tem uma alta pressão assistencial, uma alta frequentação, uma baixa frequentação e uma alta pressão assistencial, e as outras combinações possíveis. Que situações são essas, gente? Por exemplo, a situação A, que a gente tem uma alta frequentação e uma alta pressão assistencial. Geralmente, isso significa que o sujeito está tendo uma alta frequentação, geralmente 6 a 7 visitas por habitante ano. Em geral, uma pressão assistencial alta também. A gente considera, de certo modo, esse número de 20, 25, né? Que é o número que às vezes a gente humanamente consegue fazer de consultas no dia, né? E geralmente essa situação lá talvez seja assim, uma situação mais ideal, né? A gente está trabalhando bastante, está conseguindo atender boa parte da nossa população, desde que a gente esteja satisfeito, né? Que não esteja sofrendo demais, tenha uma certa satisfação, ou também pode significar um certo déficit organizativo, a organização do processo de trabalho não está legal, porque está vindo muita gente, enfim, isso aí é talvez a situação um pouco mais próxima da ideal, mas pode significar também um problema de organização do serviço. E a situação B é a situação em que a gente tem uma alta pressão assistencial, ou seja, você está trabalhando pra caramba, fazendo muita consulta, e uma baixa frequentação, ou seja, da sua comunidade como um todo, tem pouca gente frequentando a unidade. Essa situação é a mais frequente nos grandes centros urbanos, com equipes cheias, né? Talvez, não sei se é uma das mais frequentes em Belo Horizonte, mas nessa situação a gente tem pouca manobra organizativa. Geralmente é um déficit de recursos humanos, né? Falta de médico, falta de enfermeiro, falta de profissional de saúde. Porque você está trabalhando demais, atendendo muito e ainda assim cobrindo uma parcela pequena da sua comunidade, da sua população. Tem a situação C, que é uma situação de alta frequentação, uma baixa pressão assistencial. O que é isso? Você faz relativamente poucas consultas no dia e consegue cobrir uma parcela importante da sua população. Geralmente,
são as áreas rurais, né? Porque a população depende bastante do sistema público de saúde, né? E, em geral, a gente acaba fazendo pouca consulta, porque são comunidades às vezes distantes, você tem que se deslocar muito, perde bastante tempo desse trabalho e acaba fazendo poucas consultas. E tem a situação D, que é a situação com baixa frequentação e com baixa pressão assistencial. Ou seja, a gente está atendendo uma quantidade relativamente pequena de consultas, né? Pessoas, um dia, um período, e cobrindo pouca população. Geralmente, são nas zonas urbanas de classe alta, que as pessoas não frequentam muitas unidades de saúde, né? Desde que o medo em crise, né? Porque quando começa a crise, o povo perde quando a saúde é demitida e volta para isso. Gente, está entendido mais ou menos esses conceitos? Está tranquilo? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Depois vocês vão ver, o Luiz, você calculou, Luiz, a frequência assistencial? Não, mas dá para calcular. Tá, né? Tá. Depois, se der tempo, depois a gente mostra um exemplo bem objetivo. A gente já fez em várias equipes aqui na residência, né? E é um negócio bem legal. Dá pra ficar bem jóia. Gente, a questão do Manchester na atenção primária. Vamos só, nesse ponto, vamos fazer um rápido debatezinho sobre isso? Pode ser? Assim, só dando uma pequena introdução. Assim, a Juliana trabalhou com isso, né? Trabalha com isso mais diretamente na nossa secretaria, pode trazer mais elementos, mas pelo menos assim, a minha síntese, né, dessa questão, eu entendo que a prefeitura, né, a partir da provocação do Estado, né, de Minas Gerais, do pessoal que mexe com a atenção básica no Estado, né, pelo que eu entendo, isso foi muito uma ideia lançada pelo Eugênio Vilaça, que é um sanitarista importante, né, na história do SUS. Ele trouxe essa ideia de a gente fazer o seguinte, ó, o protocolo de Manchester, que é uma ferramenta válida, útil, que salva vidas em unidades de urgência e emergência, porque ele prioriza os casos mais graves, né, para a gente garantir cuidado com a rapidez necessária. Ele é útil também na atenção primária. Por quê? Porque se a gente chega numa unidade de saúde, lá onde o Breno trabalha, de manhã dá quantas pessoas, Breno, lá no... Terça-feira de manhã, dá quantas pessoas? 50 pessoas. Aí está lá 50 pessoas. Como é que a gente pode fazer para garantir que essas pessoas sejam olhadas assim, o mais rápido possível, para a gente poder priorizar o atendimento daqueles que estão mais graves? Essa é um pouco a ideia. Você usar uma ferramenta rápida, geralmente é 2 minutos, né? 2, 3 minutos, que a enfermeiro gasta para fazer o protocolo. Você dizer, não, esse passa na frente, esse não passa. Essa é um pouco a ideia, né, pelo que eu entendo, geral, assim, talvez o principal argumento para a gente implantar o Manchester na atenção básica. E tem também outras questões, a gente garantir uma unidade de linguagem, né, da rede, para diálogo com o serviço, né, o livro para o estou com um caso laranja aqui, de paciente e tal, o pessoal já se prepara, mais ou menos, enfim, de tentar garantir esses elementos. E aí, a gente, a partir das reflexões, das experiências pilotos que foram acontecendo, né, a gente também foi dar uma estudada nisso, né, para ver se tinha experiências do mundo afora, pelo menos experiências relatadas de uso do protocolo de Manchester na atenção primária. E aí você vai lá passear nas bases de dados, né, tanto no PubMed, que é uma base de dados maior do mundo, né, principalmente com estudos americanos, mas estudo do mundo inteiro, não tem nada relatado. A gente fez pesquisas vinculando os protocolos as bases de dados do PubMed, que é mais internacional, mais americana, mas também tem a Cielo, que envolve saúde, mas outras áreas, né, na América Latina, também não tem nada. A BM, que é mais específica da América Latina, também que é uma base de dados da América Latina, que é ligada à Cochrane, né, que faz revisões temáticas. Também tem um estudo, que é o estudo do pessoal da enfermagem da UFMG, analisando um estudo mais qualitativo do Manchester, numa cidade lá no norte de Minas. Mas enfim, então assim, não tem muita experiência, né, relatada lá fora, mas isso não significa que a gente não pode fazer, né? A gente pode fazer e estudar, avaliar o que isso está acontecendo, mas isso gerou uma grande discussão com de várias situações, uma discussão bem longa. E de certo modo, a prefeitura acabou criando um grupo, né, que ficou responsável por estudar e sistematizar as experiências piloto e fazer uma proposta da prefeitura, e acabou colocando, né, reconhecendo sim que o Manchester tem uma utilidade na atenção primária,
mas deixa muito claro que o Manchester, né, que o protocolo de Manchester é uma das formas de avaliar e classificar risco dos pacientes de atenção primária. Então, ele não é a única, não dá para você botar o Manchester lá e todo mundo chega com Manchester e distribui. Né? Ele é uma das formas de você poder classificar risco, de certo modo, foi esse um pouco a síntese, né, da comissão. Mas eu queria rapidinho, vamos abrir um debate rápido, gente? Pode ser? Pode ser? Dá tempo, Luiz? Dá tempo? Essa é a mais importante. Então, o que vocês estão avaliando, gente, pelas experiências que vocês estão tendo? Coisas interessantes, coisas que estão... A gente só tem um centro de saúde que tem Manchester. Porque eu notei o seguinte, né? A Você população, fala para todo mundo está escutando, gente? com o tempo, a população aprende a manipular o Manchester, né? Então, se tem gente fazendo, a gente escuta na sala de espera, fala que você está com dor de estômago, que você já ganha laranja. Eu só falo que está com dor de estômago e não tem como você, né? Falar que não está, né? Porque não vai aparecer isso nem na pressão, nem na temperatura ferida, né? Então, está com dor epigástica, já é laranja, já vai passar na frente de todo mundo. E eu gosto de dizer, de 90% é gente querendo testar, né? Estou com dor de estômago, com meu negócio fez mal, segunda e sexta-feira é o dia do laranja, dor de estômago, né? E realmente, não estou tirando crédito, como é realmente, né, uma estratégia de avaliar o grau de urgência desse paciente. Ele tem que ser, né, olhado dentro de tantas horas e tal. Só que a gente não vai absorver. O que a gente está fazendo? Nossa referência é a UPA, né? Os pacientes todos que passarem, então, da nossa capacidade operacional, vai para a UPA, quer dizer, são referendados para a UPA, mas não querem ir, porque sabem que vão ficar esperando muito lá. Então, acaba não indo, e aí engrossa o Manchester de manhã. Né? Então, amanhã, dia de 30, vem 40, né? Que é aqueles que aí chegam mais cedo, aí começa a brigar, não, mas eu cheguei mais cedo, né? Então, assim, às vezes a gente não pode usar esse argumento das coisas, porque pensa, mas eu já vim ontem e não me atenderam, eu estou voltando hoje, então acaba arrumando um barraco lá e vai ter que ser atendido, né? Mas é uma ferramenta válida, só que sempre vai esbarrar nisso, entendeu? Assim, é a inadequação do número de população adstrita para uma equipe reduzida e para tempo também exíguo e para também uma estrutura física que não comporta, né? Um centro de saúde, a sala de espera, mal cabe 20 pessoas e fica 50, né? Se acotovelando, esperando consulta. Então tem tudo isso, né? Mas assim, é válido, mas existem esses outros, né? Assim, fatores individuais, né? Características de cada centro de saúde. Lá no meu, a experiência é essa. O centro de saúde é igual? Professor. Lá São no aglomerado da Manchester Serra. também, Hã? né? São Guilherme Que é nosso vizinho também tem. E a experiência deles é bem parecida com a nossa. A população é bem parecida, né? Seu nome? Eu sou gerente de saúde paternal, eu fui piloto para implantar uma agência validando para a saúde e na periferia, que a gente conseguia botar médico, né? Então, assim, o Manchester, na época da sua gestão, ele veio para dar uma organizada, né? Nossa demanda do abrigo. Eu acho que um grande problema que a gente teve, 24 anos de prefeitura fazer, sou enfermeira, então o grande problema que a gente tinha, tem que ter na atenção primária, é que os abrigos, a gente tinha os antigos acolhimentos, né? Que eram enfermeiros faziam, né? Passava pelo enfermeiro, era avaliado pelo enfermeiro, e a gente não tinha uma organização de fazer o que eu vou fazer com esse paciente agudo. Acabar as vagas,
serem atendidos e equipe. O processo, entendeu? Vai continuar, não tem nada a ver com o processo. O negócio é que não tem como você colocar o elefante dentro daquele ônibus. De qualquer jeito que você fizer, você pode mudar o horário, pode mudar a janela, a porta,